Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Se for a sua primeira vez aqui no meu canal, não esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar com as pessoas que você ama. E se você já segue o meu canal, eu agradeço. Continuamos juntos ouvindo as histórias, ouvindo essa palavra que cura, sara e transforma vidas. Por mais que pareçam só histórias, mas na verdade são palavras de vida, são palavras saradoras, porque essa palavra é o Senhor Jesus. Ele diz que o verbo, que é essa palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso, nós precisamos beber dessa água todos os dias. E diz então, capítulo 17 de Êxodo, que toda a congregação dos filhos de Israel saiu do deserto de Sim, segundo as jornadas deles, conforme o Senhor ordenava, porque era o Senhor que os estava dirigindo, e eles acamparam em Refidim, e lá não havia água para o povo beber. O velho problema que já aconteceu anteriormente, que o Senhor já tinha preparado 12 fontes de água, e agora estavam novamente com o mesmo problema, estavam sedentos, porque o deserto é um lugar terrível quando você não consegue encontrar água para beber. Por isso o povo começou a ficar bravo com Moisés, a contender com Moisés e disse: dá-nos água para nós bebermos. E Moisés disse: por que vocês contendem comigo? Por que vocês estão brigando comigo? Por que vocês estão tentando ao Senhor? Quando você contende com um homem de Deus, um homem que está sendo direcionado pelo Senhor, você está tentando o próprio Deus. E o povo estava sedento e eles não queriam nem saber. E ele disse: por que nos trouxeram para o Egito para nos matar de sede? A nós, os nossos filhos, os nossos gados? Assim eles farão todo o percurso de 40 anos, reclamando, murmurando, vendo os sinais do Senhor, vendo os milagres que o Senhor fazia, mas nunca satisfeitos, nunca se dobrando, nunca dizendo: nós confiamos que o Senhor vai nos preparar essa água. Então Moisés clamou ao Senhor, é claro: o que eu vou fazer com esse povo? Eles estão quase para me apedrejar, eles queriam tacar pedras no Moisés. Então a briga ficou bem grande. Aí o Senhor disse: vai adiante com esse povo, pega os anciãos de Israel, o teu cajado com a qual você feriu o rio e o mar se abriu, toma na sua mão e vai. Eis que eu estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe. Você sabe que Jesus é a rocha. Por isso ele fala: eu vou estar em pé lá na rocha e você vai ferir a rocha. E sabe o que vai acontecer? Vai sair água dela, para que o povo possa beber. E assim Moisés fez, junto com os anciãos de Israel. Já tinha virado uma questão jurídica, já tinha virado uma briga com todos. Então ele levou os anciãos junto com ele e chamaram aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali, naquele Massá Meribá, que significa contenda, os filhos de Israel contenderam e tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor entre nós ou não? Ainda havia dúvidas. Muitas pessoas ainda têm essa dúvida. Elas estão servindo ao Senhor, elas seguem o Senhor, já ouviram, já leram, já sabem, já testificaram na sua vida, em tudo isso, pela palavra. Mas ela continua dizendo: será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor está no meio de nós? O Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio daqueles que clamam por Ele, que o buscam, que o servem, que o seguem de todo o coração. E veio Amaleque. Agora vai aparecer um rei chamado Amaleque, os amalequitas, e eles vão entrar em guerra. A primeira guerra que nós vamos ver aqui no percurso, são muitas, mas essa, com Amaleque, vai ser a primeira. Então Moisés disse a Josué, presta atenção que Josué era um líder de tropas e ele sempre dava muitos ouvidos, ele vai ser o sucessor de Moisés. Então ele disse para o Josué: escolhe homens valentes, vai e luta com Amaleque. Amanhã eu vou subir lá no alto do outeiro com o cajado na minha mão.
Então Josué fez como Moisés dissera e lutou contra Amaleque, e Moisés, Arão e Hur subiram até o cume do outeiro. Mas quando Moisés levantava a mão, o que acontecia? Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. E chega uma hora que ele não conseguia mais ficar com a mão levantada, porque isso é muito... Imagina você ficar o dia todo com a mão assim, você não aguenta. Aí o que acontece? O Arão e o Hur colocaram pedras, puseram ele sentado, colocaram pedras do lado da mão dele para que ele apoiasse na pedra e conseguisse ficar com a mão levantada. E assim, quando eles ficavam com a mão levantada, e Moisés conseguiu fazer isso o dia todo, ele prevaleceu contra Amaleque, ele venceu aquela guerra. O que isso significa para nós? Significa que quando você está com as mãos levantadas, o Senhor prevalece na sua vida contra os seus inimigos. Mãos levantadas significa mãos rendidas ao Senhor, mãos em oração, mãos que sabem que o Senhor está no alto e que só de lá pode vir o teu socorro. Todas as vezes que você estiver num problema que você não vê saída, levante as suas mãos para o alto, porque mãos levantadas trazem a vitória. E depois dessa vitória, o Senhor disse para Moisés: escreve isso por memorial em um livro, está escrito aqui até hoje, repita nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Os amalequitas nem existem mais. Nós nem sabemos onde eles andam, já é um povo que não tem nome e não existe mais na face da terra, como o Senhor tinha dito. E Moisés construiu um altar e chamou seu nome Jeová Nissi. Sabe o que significa Jeová Nissi? O Senhor é a minha bandeira. Aleluia! O Senhor é a sua bandeira, então as suas vitórias podem ser ganhas quando você estiver de mãos levantadas. Porque ele disse, porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração, de geração em geração. Haverá sempre guerras na sua vida. Não pensa que a guerra vai cessar, mas se você caminha com o Senhor, você tem essa certeza de que você é mais do que vencedor, que você anda na presença do Senhor, o Senhor te dará a vitória contra todos os seus inimigos, inclusive contra você mesmo, contra a sua carne, para que você tenha domínio próprio, para que você tenha a mente sempre ligada nessa palavra, encha sua mente dessa palavra e nenhum inimigo prevalecerá contra você. E esse capítulo 17 fale ao seu coração poderosamente, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde neste dia, que Ele te dê revelação profunda a cada dia, mais e mais dessa santa, bendita e poderosa palavra, que pode nos dar vitória, que pode nos curar, que pode saciar a sede da nossa alma com uma cajadada na rocha, e a rocha é Jesus. Bata e o Senhor vai responder, vai te dar água e água da vida. Amém? Um abraço e até amanhã com o capítulo 18, se o Senhor nos permitir, é claro. Um abraço. Não esqueçam de deixar seu like, porque vocês esquecem. Amém. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor sabe.